A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, pelo Brasil, pelo mundo, por todos que sofrem perseguições religiosas, por nós e por todas as intenções que estão em nossos corações. Amém. Epístola aos Gálatas, capítulo 3. A lei e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Gênesis 15, 6. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou essa boa nova a Abraão. Em ti, todos os povos serão abençoados. Gênesis 18, 18. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Deuteronômio 27 a 26. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Levítico 18:5. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios. Em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito prometido. A lei e a promessa. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas fala de um só. E a sua descendência, Gênesis 12, 7, isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma, e não pode tornar sem efeito a promessa, porque se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, pela promessa é que Deus deu o seu favor a Abraão. Então, que é a lei? É um complemento ajuntado de vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário.
Mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa. E Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Somos filhos no Filho. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Explico-me, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoração. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho. E, se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observai dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Voltemos à nossa confiança cordial. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente quando, pela primeira vez, vos preguei o Evangelho, e fui para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isso me desprezastes, nem rejeitastes, antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me acaso o vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção e querem separar-vos de mim, para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Quem me dera estar agora convosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Alegoria de Sara e Agar. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Isaías 54:1. Como Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Gênesis 21:10. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim que da livre. Capítulo 5. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Consequências práticas, exortações. Conservar a liberdade cristã. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente a todo homem que, se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça, quanto a nós, espiritualmente, da fé, que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem, quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos clama, que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim, o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Não abusar da liberdade. Viver da vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Mas, se vos mordei e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne.
porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Capítulo 6. Demonstração de caridade. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós, que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento. Então, poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence a outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todo os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Conclusão e desejo final. Vede com que tamanho de letra vos escrevo, de próprio punho. O que vos obrigam à circuncisão são homens que se querem impor, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem os próprios circuncisos observam a lei, e se fazem questão de que vos mandem circuncidar, é para terem motivo de se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem essa regra, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmão. Amém.
terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a nossa oração indulgenciada é um pouquinho grande. Então eu peço que vocês escrevam amém no final dela. Mas ela é muito linda, por isso que eu fiz questão de escolhê-la, ok? Vamos à leitura dela? Gloriosíssima Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, Maria, volvei o vosso olhar piedoso a nós, pobres pecadores, que aflitos pelos muitos males que nos cercam na vida presente, sentimos dilacerar-se o nosso coração ao ouvir as injúrias e blasfemas atrozes que muitas vezes ouvimos vomitar contra vós, ó Virgem Imaculada. Ó, quanto ofendem aquelas palavras ímpias a majestade infinita de Deus e de seu Filho unigênito Jesus Cristo. Quanto provocam a sua indignação e nos fazem temer os efeitos terríveis de sua vingança. Se com o sacrifício de nossa vida pudéssemos impedir tantos ultrajes e blasfêmias, sacrificá-la-íamos de boa vontade, porque, ó Mãe Santíssima, desejamos amar-vos e venerar-vos de todo o coração, já que é essa a vontade de Deus. E porque vos amamos, faremos quanto nos for possível, para que de todos sejais honrada e amada. Entretanto, ó Mãe piedosa, soberana consoladora dos aflitos, aceitai este ato de reparação que vos oferecemos em nosso nome e no de todos os nossos. Também por todos aqueles que, não sabendo o que dizem, blasfemam impiamente contra vós, a fim de que, impetrando de Deus a conversão deles, torneis mais patente e gloriosa a vossa piedade, o vosso poder, a vossa grande misericórdia, e eles se unam convosco para vos proclamar a bendita entre as mulheres, a Virgem Imaculada, a piedosíssima Mãe de Deus. Agora rezaremos 3 Ave-Marias para recebermos essa indulgência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Escrevam amém nos comentários, quem chegou até aqui. Por hoje é só, e até amanhã, se Deus quiser.